Então, queridos, há muitas questões assim, né? Se eu não consigo entender, se eu não... Primeiro, na vida cotidiana, nós vemos muitas pessoas que criticam aquilo que não conhecem, criticam aquilo que é novo, não é? Então, é muito importante que quando você, por exemplo, um cientista, às vezes ele pode explicar por que uma piada é divertida, mas ele não sabe explicar por que um coração partido dói. Um coração humano partido dói. Quando alguém parte do nosso coração, a gente não sente uma dor, que parece que é uma dor no corpo, no físico, né? Uma traição, né? É uma dor que não se compara, né? Então, essa palavra compreender, às vezes, ela é substituída só por entender, né? E quando você só entende e não compreende, você corre o risco de um grande mal-entendido, de você absorver um conhecimento e, pior do que isso, passar um conhecimento negativo para alguém, né? Vou te dar, por exemplo, motivos pelo qual a Bíblia é difícil de entender, porque ela é um livro antigo, né? O Pentateuco, por exemplo, foi escrito em 1400, por Moisés, em 1400 antes de Cristo. Nós estamos no ano 2020. Olha quantos séculos se passaram desde que foram escritos os primeiros 5 livros da Bíblia. O Apocalipse, o último, foi escrito por volta do ano 90, né? E, quer dizer, esse livro que você tem em mãos aí tem mais de 3.400 anos. Então, entender ele não é fácil, né? Então, isso quer dizer o quê? Que se uma pessoa ouve o Evangelho e não sabe ler ou nunca teve contato com o livro, ok, ele pode ser salvo. Mas você foi chamado à liderança, você foi chamado para aprender, e você sabendo, você vai saber ensinar melhor, não é? O número 3 do nosso suplemento diz que a existência humana ela é interpretativa. Essa interpretação desempenha um papel na percepção, no sentimento e na experiência de todas as expressões humanas, como, por exemplo, ouvir uma música, olhar para uma obra de arte, ler um livro e certamente as relações entre as pessoas. Essa afirmação não é tão radical quanto pode parecer à primeira vista, se você considerar o fato de que nós passamos grande parte de nossas vidas decifrando e interpretando o mundo ao nosso redor. Esse texto está escrito, o tópico 3 do seu suplemento. Então, se você considerar o fato de que passamos grande parte de nossas vidas decifrando e interpretando o mundo ao nosso redor. Então, nós não estamos tentando entender de modo a interpretar o significado de toda ação, pensamento ou expressão que os outros do que se refere a nós. A palavra entender, ela teve sempre vários significados. Pense em entender a arte, por exemplo, de tocar um violino, né? Quem achou lindíssimo né, o instrumento, o violino, alcançar aquelas notas, né? Então a gente é forçado a apontar que explicar e entender são coisas diferentes. Eu sei explicar que alguém toca bem o violino, mas eu não consigo entender, né, se eu não estudar, né? Número 4, a visão naturalista. Um naturalista pode explicar que uma maçã sempre cai, né? É a força da gravidade. O naturalista pode explicar que uma maçã sempre cai ou que a água se torna gelo quando atinge 0 grau. Mas não porque uma piada é divertida ou não, ou porque o coração partido dói, como nós já falamos. Você só pode entender coisas humanas, mas nem sempre pode explicá-las. Isso também se aplica à maioria das formas dos textos bíblicos. Você pode entendê-los, mas nem sempre explicá-los. Então, se você olhar para um texto e receber ele, sem questionar ele, sem perguntar para ele o que ele quer dizer, esse texto vai se tornar inútil para você. Por exemplo, por que tantas pessoas leem a Bíblia e não se convertem?
Ou o que você acha que acontece com o estudo de um padre, né? Que tem a sua Bíblia, estuda a Bíblia, mas também não conhece o Evangelho do jeito que ele é, ou pelo menos não o pratica, né? Então, irmãos, depende da hermenêutica, de como você interpreta esse texto. Estamos iniciando essa matéria te levando a questionar a sua forma de compreender você, Deus e o mundo ao seu redor, né? Número 5, a interpretação hermenêutica como dialética. Isso ocorre através de perguntas, está no seu suplemento, tá? Isso ocorre através de perguntas e respostas, proposições e contradições, interação entre sujeito e objeto, entre obras de arte e espectador, entre músico e ouvinte, e, é claro, também entre interlocutores. O que eu quero dizer aqui, um ponto de vista é a vista de um ponto. Vamos estudar isso aqui. Irmãos, quando nós lemos ou ouvimos, notamos alguma coisa interessante. Para saber o que uma frase significa, nós precisamos saber o que cada palavra individualmente dessa frase significa. Então, nós não podemos assim, ter certeza do significado de nenhuma palavra até que nós saibamos o que a frase inteira significa. Porque tem pessoas que entendem mal, por exemplo, ouve uma informação pela metade, uma frase pela metade, e entende mal todo um conceito, né? E ela se perde nessa divagação porque ela não ouviu a frase inteira, né? Então, as frases precisam de palavras, mas as palavras também precisam de frases. Eu querendo dizer para você que o teólogo, o seminarista, ele tem que saber se posicionar, ele tem que saber colocar bem as suas palavras. Ele tem que saber respeitar a vírgula, respeitar um ponto, né? Um ponto de exclamação, saber começar e saber terminar, né? Essa disposição, como o texto está falando aqui, começa de dentro. Se você não quiser melhorar, se você não quiser melhorar a sua dicção, sua forma de falar, né? Dominar a retórica, bom, a maneira de eu falar, eu estou sendo compreendida? Você tem coragem de fazer essa pergunta para você mesmo? Será que eu estou me reportando a alguém? Eu estou me comunicando com minha esposa ou com meu esposo e ele está entendendo o que eu estou querendo dizer? Será que eu estou falando com meu patrão ou com meu vizinho, ele está entendendo o que eu estou querendo dizer? Tem pessoas que são experts em deturpar uma palavra, né? Você fala uma coisa, ela entende outra, pega outra errada assim no ar. Você conhece alguém assim? Pois é, eu conheço uma meia dúzia, né? Então, a gente falou aqui que as frases precisam de palavras bem articuladas. Então, seminarista, entenda que como seminarista, como teólogo, você não pode falar você não pode falar, você tem que saber fazer uma pronúncia correta. Você, afinal, você está adquirindo um status de teólogo, né? Então, você já não é mais o mesmo. Concorda comigo? Você é uma outra pessoa, né? Pelo menos você está buscando ser alguém, né? Lembra de Hermes, que nós falamos lá no outro vídeo, né? Que ele era o translocutor entre Deus e o homem? Assim é um sacerdote. O sacerdote que a Bíblia fala, ele tinha a capacidade de absorver o que Deus falava e traduzir aquilo para os homens. Moisés era assim, né? Então, as partes de uma frase, as partes determinam um todo, né? E isso cria, irmãos, aquilo que a gente chama de um circuito hermenêutico, né? É como, por exemplo, é como assistir um jogo de futebol, ou conversar com alguém, né? Essa interação com o que você está falando. Por exemplo, às vezes eu estou vendo o meu filho assistir um jogo de futebol. Ele começa a conversar com o jogador. Não, pula, faz isso não, dá a volta no campo, pega a bola, não sei o quê. Como se a pessoa estivesse ouvindo, mas não está ouvindo, né? Eu gostava muito de Fórmula 1, né? Adorava assistir corrida de Fórmula 1. E eu me peguei muitas vezes conversando com os caras. Pô, acelera, não, freia.
como se o cara estivesse me ouvindo. Assim também são as nossas relações, né? Às vezes a gente está conversando com alguém e de repente você está pensando que a pessoa está te ouvindo e ela não está ouvindo, ela não está interagindo então com você, né? Isso, por exemplo, é um problema que acontece na área do direito. Quem tem questões na justiça deve saber o que é uma jurisprudência. Jurisprudência é quando, por exemplo, um juiz pega uma lei e dá uma interpretação diferente que o outro deu. Então, quando ele dá essa interpretação diferente, ele cria uma jurisprudência, né? E isso cria, então, um círculo hermenêutico que estende, começa a ampliar a gama de interpretação de uma mesma lei. E isso é um problema muito sério na hermenêutica bíblica, porque as pessoas precisam ter uma regra para que isso cada um não tenha uma interpretação diferente. Porque o apóstolo Tiago vai dizer lá na Bíblia que a Bíblia não é de particular interpretação. Então eu não posso interpretar a Bíblia do jeito que eu quero. Entenderam, seminaristas? Gravem isso. Você não tem o direito de interpretar a Bíblia do jeito que você quer. Você não pode mover um texto para lá e para cá, como a gente vê muitos grandes nomes de pregadores fazem com o texto bíblico. Existem algumas regras que são inegociáveis, não é? Vamos ver então o que é um círculo hermenêutico no item 6 do nosso suplemento. Precisamos entrar nesse círculo adequadamente. Um estudioso percebe uma interpretação de um texto bíblico que ninguém nunca percebeu. Então ele explica de uma forma tão clara que aquela parece ser a melhor do que as outras. Então, por exemplo, eu não sei você, mas cada vez que eu leio o Salmo 23, ele me dá uma perspectiva diferente. O Salmo é o mesmo. O que ele quis dizer eu não posso mover, mas ele me dá uma luz diferente, ele é uma fonte. A palavra de Deus tem essa característica. Mas quando eu estou falando de inspiração, eu não estou falando de interpretação. Eu não posso reinterpretar um texto depois que eu fiz apliquei as regras da hermenêutica nele. Eu posso absorver o conceito abstrato que ele me dá, a nível de unção, a nível de conversa de Deus comigo. Isso, então, eu posso absorver, né? Deixa eu ver onde estamos aqui. Na parte tópico 7. A compreensão, preconceitos como possibilidades. Os preconceitos, estou no tópico 7, ok? Os preconceitos podem ser obstáculos, mas são úteis e produtivos se você estiver ciente deles. Por exemplo, você começa a ler um livro como seu próprio horizonte, você tem uma ideia sobre um assunto, né? De entendimento, seu significado, suas crenças familiares. Eles fornecem uma interpretação mais ou menos pronta do que você lê. Os preconceitos, então, são confirmados ou negados. Ou seja, por exemplo, você é um crente do reteté, né? Um crente do barulho, né? Gosta de barulho, graças a Deus por isso. Então você começa a ler Rebecca Brown, o livro da Rebecca Brown, A Divina Revelação do Inferno, né? Então, de repente, a maneira que você vai interpretar esse livro é diferente da minha. Porque eu vou olhar com um olhar crítico e hermenêutico. Se você não tiver a mesma hermenêutica que eu tenho, você vai achar que é um livro que ele detém doutrinas para ser aplicadas até em círculos de oração nas igrejas. Quando, na verdade, esse é um livro que foi uma interpretação particular da Rebecca Brown. Então, eu não posso entender esse livro ou aplicar esse livro como sendo uma regra. Ele é uma exceção. Até porque não me interessa como que é o inferno. Te interessa? Eu não vou para lá, não quero nem saber. Só sei que é ruim e eu sei que vai para lá aqueles que negam o nosso Deus. Então eu não quero ir para lá. Então eu não preciso saber do inferno. Não preciso perder tempo para ler um livro que vai contra meus conceitos, né? Por exemplo, por que na teologia não se estuda demônios? Justamente por isso, porque eu estudo o Espírito Santo. Se eu conheço o Espírito Santo, eu sei que o inverso dele é a manifestação demoníaca.
Então, eu não preciso estudar demonologia. Concordam comigo? Ok. Veja bem, isso não significa que você vai concordar ou não com o escritor, se você está lendo um livro, quando você está lendo um livro, né? Você apenas interpreta o que ele diz. Eu tive que ler o livro da Rebeca Brown para entender o que ela estava querendo dizer. Então, compreender e julgar são assuntos completamente diferentes, né? Esse jogo de perguntas e respostas acontece simbolicamente ao ler e também ouvir uma música ou entender uma pintura. Eu gostei? Não gostei. Essa música, por que tem esse tom tão agudo? Porque essa música, por exemplo, tem um ritmo tão acelerado. Eu gosto de música lenta. Tchapé, por exemplo, adora música clássica. Então, obviamente, se a minha tendência é uma música clássica, erudita, eu não gosto muito de música barulhenta. Gosto meu. Então, isso também não quer dizer que eu tenho que impor o meu gosto ao outro, né? Eu tenho que saber diferenciar que eu tenho o meu gosto, eu tenho a minha digital e eu posso gostar. Então, em algumas coisas, em costumes, eu posso divergir de você. Mas na Bíblia, não. Na Bíblia, a Bíblia é única, não é? A condição é que mantemos a mente aberta para tudo que entra. Portanto, estamos dispostos quando nós lemos um texto, nós estamos dispostos a arriscar experiências e opiniões anteriores e oferecer espaço para algo novo. Então, o teólogo ele tem que ler tudo. Por exemplo, na minha biblioteca, eu tenho a Bíblia dos Mormons, eu tenho a Bíblia de Joseph Smith, eu tenho da Ellen White, né, da Igreja do Sétimo Dia. Eu preciso ler. Isso não quer dizer que ela vai me convencer, porque eu já tenho hermenêutica. Eu expliquei aos irmãos a importância de você ter uma Bíblia católica. Não quer dizer que você vai ter a forma de adoração da Igreja Católica. Então você vai ler um texto e você, a partir da hermenêutica, você vai saber apurar o que é certo e o que é errado, então, né? E finalmente, o que diz um dicionário? O tópico 8. Um dicionário geralmente descreve a interpretação com algo como explicação, né? Mas você percebe que é muito mais do que isso. Não é a ordem mental do material, mas ser movido por quem ou o que você interpreta um texto. Uma obra de arte ou uma pessoa. Como nós interpretamos uma pessoa? A hermenêutica ela vai te abrir mente para isso, sabia? Você olha para Tchapé e você tem uma visão. Por exemplo, aqui no meu bairro tinha uma senhora que ela comia terra. Todo mundo sabia que ela comia terra. Então, quando alguém queria ir na casa dela, falava assim, aonde mora aquela fulana de tal que come terra? Esqueci o nome dela, né? Aquela fulana que come terra. Então, isso aqui é um jargão. As pessoas, muitas vezes, são conhecidas por esses jargões, né? Por um título, uma forma de ser que ela é repetitiva. E aquilo se torna uma característica, um nome, um título da pessoa. Embora não seja ela. Não queira dizer que ela é assim. Mas as pessoas formam uma ideia com relação a nós. Eu posso tudo, Tchapé pode tudo, mas os irmãos vão ver que eu pouco apareço nas redes sociais. Eu não gosto de redes sociais porque eu preciso ter uma vida altamente privada, porque você lê a minha vida. Meus alunos leem a minha vida. Então eu entendo, eu não posso falar pelos outros professores, eu entendo que a minha vida tem que ser privada, altamente. Então, essa forma de interpretar os outros passa também pela hermenêutica bíblica, né? Na nossa vida, a gente está o tempo todo ocupado compreendendo o mundo, né? Por isso a gente está procurando, tudo tem um significado, né? A gente vê hoje, por exemplo, todo mundo sabe explicar o coronavírus. É impressionante, né? Como que temos cientistas hoje por aí de plantão, né? Quer quando a gente encontra com o outro, ou quando a gente vê alguma coisa na rua, sempre alguém está interpretando alguma coisa. E é claro, também existe a má interpretação, não é mesmo? Esse é o grande problema da gente acreditar em tudo que os outros falam, né? E o número 9, finalmente, o último, né? Por que a hermenêutica? Há várias razões teológicas para isso e também algumas razões históricas. Teologicamente,
existem duas razões. Primeiro, tá no seu texto, no seu suplemento, tá? Somos bem criados por Deus como seres humanos. Não temos o ponto de vista de Deus. Ó, somos criados por Deus como seres humanos, mas não temos o ponto de vista de Deus. Somos criados como um corpo no espaço, no tempo, e nós falamos uma língua para trazer o mundo e nos comunicar sobre o mundo. É muito linda essa frase. Fomos criados por Deus, mas não temos o ponto de vista de Deus. Por quê? Fomos acometidos pelo pecado, fomos tocados por ele. Então, tudo que nós fazemos, a forma que nós interpretamos, nós temos esse toque do maligno. Faz parte da natureza humana, não é? Somos, então, a letra B, criaturas caídas. Pecado, multilinguismo, mentiras, teimosia, assim por diante, significa que o entendimento não é automático. Incompreensão faz parte da vida. Nós entendemos em parte porque as nossas melhores obras estão manchadas pelo pecado. Então nós temos que ter essa consciência que o meu julgamento de valor está contaminado pelo pecado. Então a última palavra não pode ser a minha. Eu não sou a dona da verdade. Se eu não sou dona da verdade nem nas minhas relações, quanto mais nas relações bíblicas, não é? Então, eu acho que nosso tempo já está terminando. Eu quero que você faça uma introspecção, vou te propor uma introspecção sobre essa forma que você tem de ver a vida. E esse entendimento que você está absorvendo, que como você é, como você se vê, você interpreta os textos bíblicos. E o grande perigo disso, né? Então eu tenho que ter uma visão agigantada. A Bíblia fala assim, queridos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Eu acho que já fechamos a nossa aula, você não acha? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado, né? Isso equivale a dizer que se eu aprender a olhar bem, se eu aprender a interpretar bem, né, isso vai refletir no meu corpo. Eu vou falar de novo no Cara de Anjo. Vocês já sabem que eu adoro Cara de Anjo, esse texto, né? E aquele texto de Moisés também, quando Moisés desceu do monte, que seu rosto iluminava. Isso quer dizer o quê? Quando você passa tempo com Deus, você fica igual a Ele. E quando você passa pouco tempo com Deus, você fica igual ao diabo. Então, quem domina seu tempo, né? Então, queridos, vamos buscar esse passar tempo com Deus, investir tempo com Ele, buscar nessa matéria de hermenêutica, sacar dela o máximo que nós pudermos para sermos crentes melhores, né, diante de Deus, e assim podemos nos apresentar com Ele, né, como obreiros aprovados. Amém? Que Deus abençoe. Okay. Paz.